Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus. Vamos ler o verso 36. Hebreus 10, 36. Quando se encontraram, digam amém. Hebreus 10, 36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Vou ler mais uma vez. Porque necessitais, em algumas traduções diz perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que precisamos fazer para alcançar a promessa? Fazer a vontade de Deus. Amém? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Feche os seus olhos. Pai, aqui mais uma vez estou, Deus, juntamente com a tua igreja reunida. Nesta noite, mais uma vez aqui, meu Deus, há muitas necessidades que precisam ser supridas. Mas nesta noite também há muito motivo para nós adorarmos e glorificarmos ao Senhor. Não importa as circunstâncias, nós estamos aqui vivos, porque o Senhor permitiu que nós vivêssemos mais um dia. Por isso, ó Deus, nós estamos perseverando, estamos buscando ao Senhor enquanto podemos achar. E nesta noite eu sei que essa palavra irá de encontro a cada coração e a cada necessidade. Nós não sairemos daqui como nós entramos, mas nós sairemos daqui cheios da tua glória. Se entramos tristes, vamos sair alegres. Se entramos alegres, vamos sair mais alegres ainda. Se entramos com problema, já estamos profetizando que amanhã de manhã não teremos problemas mais, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Se nós entramos aqui com um problema financeiro, nós temos a certeza que o nosso Deus é dono do ouro e da prata, e Ele vai prover para nós o sustento e a provisão que nós precisamos. Se estamos aqui nesta noite doentes, enfermos, ou com alguém da nossa família doente, o médico dos médicos está aqui, e ele já está colocando a mão sobre a enfermidade, e já está curando. Se nós amanhã de manhã amanhecermos ansiosos, tristes, depressivos, o Espírito do Senhor vai nos encher, e nós partiremos para mais um dia de batalha, como leões, como leoas, partiremos como Davi, como derrotadores de gigantes, porque esta palavra vai nos sustentar nesta noite, e vai trazer muita graça, muito poder, muita alegria e muita unção. Nós oramos nesta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo revele esta mensagem, e que possamos sair daqui melhores, crendo nos milagres, em nome de Jesus. Todos digam amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos falar de um tema que toca a nossa alma, amém? E tudo que toca a nossa alma tem dois motivos. O primeiro motivo de algo que toca a nossa alma é para a destruição, quando nós não temos aquele que é a vida. Mas quando nós temos aquele que é a vida, que é Jesus, tudo que toca a nossa alma é para a vida. Então esta noite, como nós temos Jesus, o que for falado aqui, tocar a nossa alma, é para a vida, amém, amados? É para a vitória. E eu quero falar sobre persistência e da fé no meio da adversidade. Nós vivemos tempos de desafios, não é verdade? Onde o desânimo, a tristeza rouba a nossa paz. Mas a palavra de Deus
ela nos chama para vencer com fé, amém, amados? Aonde há desânimo, para quem tem Deus, o ânimo está à porta. Para quem tem tristeza, quem tem Jesus, a tristeza salta de alegria. E até mesmo para quem está enfrentando a morte, não morre, mas passa da morte para a vida. Nós vamos nesta noite falar como a palavra de Deus nos chama a vencer com fé, não recuando, mas indo adiante, avançando, pois Deus está no controle de todas as coisas, amém? Há um poder sobre a persistência. Persistir e não desistir é a meta do cristão, amém? Nós vimos várias passagens na Bíblia onde houve persistência, e a vitória foi certa. Uma mulher, ela sofria de fluxo de sangue há 12 anos, e aquela mulher gastou tudo que tinha, todos os seus bens, todas as suas riquezas, buscando a cura para a sua enfermidade. Queridos, quem passa por uma enfermidade incurável, sabe o que é despender tudo que tem, e talvez até mais, para que possa receber a cura. Aquela mulher havia tentado de tudo. Eu creio que tudo que ela ouvia falar que podia ser bom para a cura dela, ela ia atrás. Se falasse que um curandeiro podia dar jeito na doença dela, ela despendia tudo que tinha, e com certeza voltava pior do que foi, porque cura só existe no nome do Senhor Jesus. E aquela mulher então, ela decide na sua vida, no seu coração, na sua alma, tentar uma última oportunidade de mudança. E é isso que Jesus gosta, irmãos. A gente sair arrastado de casa, o inimigo dizendo: não vai para a igreja hoje, está muito frio, o seu problema não tem solução, fica em casa, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa. Mas a gente teve perseverança, persistência, e chegamos aqui nesta noite para a glória de Deus. Estamos aqui no lugar da bênção, estamos aqui no lugar do milagre. Quantos creem nisso? Amém? Então todos nós temos tido perseverança em alguns momentos da nossa vida, e Deus se agrada, irmãos, porque no último minuto, quando você talvez disse: eu vou desistir de servir a Deus, eu vou desistir de ir à igreja, você perseverou e falou: hoje será minha última noite de igreja, o último dia. E você entrou e Deus falou com você, e no outro dia Deus mudou a sua história. Então é a perseverança. Sabe por quê? Nós não conseguimos ficar fora da presença de Deus. Não tem como aquele que provou, aquele que sentiu a graça, a glória de Deus, como nós cantamos, ficar longe de Deus. E até longe de Deus, para alguns que Deus permite ir, o brilho de Deus continua brilhando aonde ele passa. Ou seja, o cristão, ele não consegue ficar sem persistir na sua fé. E aquela mulher tentou pela última vez, e mal ela sabia que seria a última, mas seria a primeira da vitória. Aquela mulher anda no meio da multidão, se arrasta, as pessoas certamente gritando: imunda, imunda, porque aquela mulher não podia estar no meio da sociedade, no meio do povo. Mas ela persistiu, sabendo que se ela pelo menos tocasse na orla do vestido do mestre, ela não voltaria para casa mais doente, mas ela voltaria curada para a glória do Senhor. A persistência, irmãos, é a chave da vitória, amém? Pois Deus está conosco. E eu quero falar alguns tópicos sobre esse poder, essa força que nos leva adiante, diante da presença do Senhor. O primeiro deles é que nós não devemos parar no meio do caminho.
A persistência, ela não nos faz parar no meio do caminho, ela não nos deixa parar. Ainda que a gente queira parar, queira ficar isolado, a gente queira se isolar de tudo e de todos, há uma força dentro de nós que diz: vai mais uma vez, lute mais um pouco, ore mais um pouco, jejue mais um pouco, busque a mim mais um pouco. E quando a gente menos espera, a gente está no meio do redemoinho de bênçãos de Deus sobre a nossa vida, amém? Uma ilustração que eu achei até um pouco engraçada: a corrida da tartaruga e do coelho. Não tem lógica humana e nem animal uma corrida de um coelho com uma tartaruga. Não tem como, né, Mari? Coelho já saiu na frente soltando poeira, e correu, e a tartaruga passo a passo, e o coelho, ele se sentiu tão acima da tartaruga, que ele resolveu tirar uma soneca. Vou dormir no meio do caminho, né? Descansar, eu estou muito longe, estou quase chegando. E dormiu, e não acordou mais, e pensou que já tinha vencido a batalha. É o perigo da gente dormir na estrada. Não dorme não, irmão. Por mais que a gente está indo meio rápido assim, mas continue firme, com os olhos abertos e olhando para Jesus, amém? E aquela ilustração diz que aquele coelho dormiu, não acordou mais. E a tartaruga passou um dia, e ela chegou ao final da corrida em primeiro lugar. E isso traz um sinônimo de perseverança. Ainda que a gente pense que as bênçãos estão devagar, continue persistindo, porque muita gente já parou no caminho, mas você vai continuar e vai chegar no seu objetivo, amém? Tem muita gente se achando por aí, parou para dar uma descansada, e você continua, quem sabe na fadiga do dia a dia, quem sabe lutando, tentando de todas as formas, mas você está tendo persistência, e o final será melhor do que o começo, amém, amados? Não pare no meio do caminho. A jornada, ela pode ser difícil, mas a perseverança é o segredo para ver o milagre acontecer. Irmão, quem desiste não vê milagre, amém? E eu acho que uma das coisas mais tristes que existe é a gente parar no meio do caminho, de qualquer coisa que a gente for fazer. Se a gente para, a gente sempre vai carregar na nossa mente, no nosso coração, um sentimento de derrota, porque a gente parou no meio do caminho. Eu me lembro de umas palavras que eu disse para Maria Luísa quando ela foi para o Army, e uma palavra que eu aprendi também no militarismo: quando você pensar que não pode, você pode mais 10 vezes. Quando você pensar que não vai dar conta, você ainda tem força para lutar mais 10 vezes. Quando você pensar que não vai chegar, você pode ter a certeza que ainda tem uma força dentro de você que vai te fazer chegar. Falando em termos espirituais, quando você pensa que não consegue mais, uma lágrima que você derrama diante da presença do Senhor é como uma carta escrita diante dele, e ele te toma pela mão, te levanta e te faz caminhar, porque ele é a própria caminhada conosco, amém? Ele não nos abandona em caminhada alguma. Por isso, não pare no meio do caminho. Está demorando, mas vai chegar. Está difícil, Deus está no controle. Parece que não vem, mas já tem anjo trabalhando em teu favor. Parece que não vai acontecer, mas já tem mão maravilhosa, a mesma que escreveu lá naquela parede para condenar o rei. Esta mão está escrevendo lá para descondenar a nossa vida, e para dizer que ele está tirando o seu processo de baixo e colocando por cima. Ele está tirando a assinatura de homem, está colocando a assinatura dele. Ele está tirando sentença que já foi decretada, martelo já foi batido, e ele está dizendo: o martelo que bate e prevalece é o meu. Então continue perseverando, tenha persistência, porque quando você pensa que ele te abandonou, tem multidão de anjos trabalhando em teu favor, e a mão de Deus está estendida, amém? Não pare no meio do caminho. Deus multiplica o esforço do que não desiste. Quando a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus renova as forças, que Deus nos dá asas como águias, que Deus nos ajuda e nos esforça, a palavra não diz
que se nós estivermos deitados vai acontecer isso. É se nós estivermos persistentes, estivermos no caminho, caminhando, lutando, chorando, orando, buscando a Deus, acreditando nas promessas. E uma arma poderosa que nós temos é olhar para Deus e dizer: Senhor, está escrito. Irmão, não existe oração mais contundente do que a gente usar a palavra na oração. Quando a gente olha, Senhor, está escrito. Porque quando nós dizemos está escrito, Deus tem que velar? Não, Ele vela pela sua palavra, e Ele faz cumprir aquilo que Ele prometeu, amém, amados? Então, se a coisa está dando errado, se parece que aos seus olhos não vai acontecer, olhe para Deus, ore uma oração e diga para Ele: eu estou confiante no Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Está escrito na tua palavra que tudo eu posso, pois o Senhor me fortalece. Está escrito na tua palavra que da fraqueza nós podemos tirar força no Senhor. Está escrito na tua palavra que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Está escrito na tua palavra, na tua palavra, na tua palavra, e quando você menos espera, a palavra está se cumprindo na tua vida. Então, o primeiro passo para não perdermos a persistência: não pare no meio do caminho. É no caminho é que a gente vai ver os milagres, amém? É andando, é caminhando, é sofrendo, é vencendo, é perseverando, é que a gente vai ver o milagre de Deus acontecer. Uma outra coisa que nós devemos fazer para que tenhamos persistência, uma das armas poderosas do inimigo, é querer mostrar no meio da nossa prova o que nós perdemos. É querer mostrar o nosso passado. E eu quero dizer nesta noite, para que você solte o que está te prendendo. Quem sabe essas perdas que você teve, essas bagagens que você está trazendo do passado, está impedindo você viver um presente de glória na presença de Deus, e está impedindo Deus projetar o futuro de vitória para a sua vida. Como que Deus pode ser impedido? Através do nosso livre-arbítrio. Eu posso esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, ou eu posso parar nas coisas que para trás ficam e esquecer o alvo, que é Jesus. Quando nós paramos nas coisas, nas bagagens do passado, naqueles laços que nos prendem, que querem, manipular nossa mente, dizendo: nem se você trabalhar mais 10 anos não vai conquistar o que você perdeu, a gente vai esquecer de olhar para o nosso foco, que é Jesus. E deixando de olhar para Jesus, nós perdemos a persistência daquilo que nós queremos conquistar. Então nesta noite, lembre-se de uma coisa: solte o que está te prendendo, amém? Há uma ilustração também onde diz que um alpinista, ele subiu num monte muito alto, e lá em cima ele deu uma escorregada e despencou. E ele orava para Deus, irmãos, e orava para Deus e falava: Senhor, me salva. E ele estava pendurado entre a montanha e o abismo, nos olhos dele. Para você ver, tem muita coisa que nos prende, que são invenção do inimigo, e ele cria algo grande para nos fazer desistir, que na verdade é algo que, se a gente, com o nosso livre-arbítrio, decidir seguir a Cristo em qualquer circunstância, o inimigo fugirá de nós, amém, amados? E a gente vai continuar perseverando e vamos receber a nossa vitória. Então, quando ele orava e falava: Senhor, me salva, eu quero voltar para casa, uma voz falava no ouvido dele: corta a corda. E ele falava: deve ser o diabo querendo me matar mais rápido. E ele orava novamente, e o Senhor dizia: corta a corda. E ele não entendia o que era aquilo. Cortar a corda: eu estou orando para me dar um livramento, o Senhor está mandando eu cortar a corda. Irmãos, até que aquele homem, quando chega o resgate, ele já estava morto. E quando o resgate chegou, os resgatistas começaram a conversar uns entre os outros, dizendo: ele estava a meio metro do solo, por que ele não cortou a corda? O medo
nos faz perder grandes bênçãos. Ou nós ouvimos a voz de Deus ou não ouvimos. Se eu orei e Deus mandou cortar a corda, que eu caia no precipício, o Senhor mandará anjos para que eu não tropece com meu pé em pedra, e a própria mão do Senhor me sustenta, amém, irmãos? Então a gente tem que confiar, ainda que seja cortar a corda no precipício. Mas ele não, ele preferiu ficar ali e não ouvir a voz. É uma decisão difícil, não é? Mas quem confia em Deus, sabe que ainda que os nossos pés venham tropeçar, o Senhor sempre estará na direção. Então, irmãos, nós temos que ter a sensibilidade de soltar aquilo que está nos prendendo, aquilo que martela na sua mente. Irmão, o que passou, passou. Você já imaginou se Jesus ficasse lembrando da cruz do Calvário, como derrotado, como crucificado? Não. Você já imaginou se Jesus ficasse lembrando dos nossos pecados, sendo que eles já foram perdoados? Então o passado quer nos matar e quer tirar a persistência de seguir a Cristo. Mas nesta noite, em nome de Jesus, jogue fora todas essas bagagens, joga fora todas essas dores, joga fora todos os incômodos do passado. Permita que o Senhor cure as feridas e apague as marcas, para que você possa seguir em frente, persistindo e insistindo na tua vitória, para a glória de Deus, amém, amados? Então, primeira coisa, não pare no meio do caminho. Segundo, solte as amarras que te prendem ao passado. Terceiro, nós temos que ter um foco correto, amém, irmãos? Você vê o leão quando ele vai caçar uma presa, tem 10 ao redor, ele guarda um, né? Ele mira um, e pode passar 10 esbarrando nele, ele quer aquela, foco. Não adianta correr atrás de 10 presas, vai perder todas. Mas se você abraça um objetivo na sua vida, se você abraça um foco na sua vida, você vai ter persistência até você receber. Nós vimos Jacó no val de Jaboque, quando ele estava lutando com o anjo, o foco dele era o quê? Fugir do anjo? Não. O foco dele era o quê? Matar o anjo? Não tem como. Qual era o foco de Jacó? Eu não te deixo enquanto tu não me abençoares. Esse era o foco dele. Ele lutou com o anjo como um guerreiro, como um valente. E o que aconteceu depois? O anjo teve que deslocar o lado da sua perna, da sua coxa, para que ele soltasse, porque a vontade de ser abençoado era tanta, que ele não olhou para a direita e nem para a esquerda. E eu vou te dizer uma coisa, Jacó estava bilionário. Ele voltou da casa do seu sogro com todas as riquezas, bens, família, tinha tudo. Porque ele falava com o anjo: eu não te deixo enquanto tu não me abençoares. Porque ele sabia que as coisas que ele havia adquirido, ainda existia um vazio dentro da sua alma. Então ele tinha um foco agora, já não é mais conquistar, já não é mais enriquecer, mas o meu foco é ser abençoado por Deus. Porque sendo abençoado por Deus, nós comeremos o melhor desta terra, e as bênçãos do Senhor não traz dores, amém? Quantos glorificam ao Senhor nesta noite? É assim que acontece. O que aconteceu? Jacó lutou como um guerreiro, como um príncipe, prevaleceu e teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, pai de uma grande nação. Então você vê, às vezes tem pessoa pensando que não são abençoados porque a bênção financeira ainda não chegou. Jacó tinha tudo que ele queria, mas ele faltava uma coisa: a bênção de Deus sobre ele. Então ele lutou com todas as suas forças, e o foco dele era ser abençoado. O que aconteceu no final? Abençoado, pai de uma grande nação, atravessou o val de Jaboque, atravessou suas riquezas, e ele ainda tinha algo que tinha que ser consertado. Quando ele pensou que o seu irmão vinha até ele para matá-lo, por causa do seu engano contra o seu irmão, quando Deus faz a obra é completa, amém, amados? Ao invés do irmão matar, houve abraço, choro, conserto e perdão, e Jacó foi embora em paz
com a sua família, com as suas riquezas e agora com a bênção de Deus sobre a sua vida. Irmão, para você continuar persistindo, tenha o foco correto, amém? E o que eu quero dizer com isso? Nós cantamos aqui: perto quero estar, te adorarei, não importa a circunstância. O foco do cristão é adorar a Deus, não importa se é nos vales ou nos montes, continue adorando a Deus. Se é na necessidade ou na fartura, continue adorando a Deus. Se é na tristeza, na angústia, continue adorando a Deus. Agora o mais importante, se está tudo bem na sua vida, adore a Deus mais ainda, amém? Gratidão move o coração de Deus, e quando somos gratos a Deus, nós não teremos dores para desfrutar as nossas bênçãos. Irmãos, é muito simples persistir, são alguns detalhes. Foco correto. Nosso foco é adorar a Deus, amém, irmãos? Agora, não alimente o problema, amém? Tem pessoas às vezes que no meio do problema, ele fala tanto do problema e não faz uma oração a Deus. Isso aí, irmãos, a persistência já está longe, e o final disso aí pode ser um afastamento de Deus. E o afastamento de Deus, ele se torna algo terrível na vida daquele que um dia provou das suas bênçãos. Então, nós não podemos alimentar o problema. Há poder nas nossas palavras, amém, amados? Ao invés de levantar pela manhã, falando: meu Deus, mas que problema é esse? Que coisa, amaldiçoando, falando, reclamando. Comece a lembrar das coisas boas que Deus já te fez, e que Ele ainda pode fazer, e que esse problema não é nada diante de Deus. Olha, irmão, o diabo ele quer que nós venhamos focar na dificuldade, fazendo parecer que essa dificuldade é maior do que Deus. Sabia? Acontece isso. É como eu disse aos irmãos, o inimigo ele pinta algo assim tão grande na nossa mente, muitas vezes, que é uma coisinha simples de resolver e parece que ele forma um universo de problemas. Mas se o nosso foco é Jesus, esse problema não é nada para ele, amém, amados? Se o nosso foco é perseverar no Senhor, a atenção, a nossa energia deve estar somente no Senhor. Nós não vamos gastar nossa energia reclamando e maldizendo, amaldiçoando, não. Nós vamos gastar nossa energia adorando e glorificando aquele que pode nos dar a vitória, aquele que pode fazer a história da nossa vida mudar, amém? Você sabia que a nossa boca pode nos direcionar, né? É as nossas palavras que definem a nossa direção. Se as palavras que nós venhamos falar, elas são palavras de vitória, de fé, de bênção, creia que o que você falou virá à existência, pois o Senhor faz vir à existência aquilo que não existe. Se você começar a profetizar coisas que não existem, mas que você crê que Deus tem para você, eu garanto para você que em breve você vai estar dando testemunho aqui na frente da igreja, e você vai estar contando a sua vitória. Quantos creem nisso, amém? Se você começar, parece coisa de louco, para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus, irmãos, amém? Eu me lembro uma vez que eu fiquei bem doente, faz tempo isso, eu estava novo ainda, mas a pressão da obra me fez ficar doente, e a minha glicose foi lá nos 600, parece, quase que eu morri, fui para a UTI, deu um infarto, e aí eu peguei e não aceitei aquela situação, falei: não, Senhor, ainda tem muita obra para me fazer, tem muita coisa, tem muita palavra para me pregar, e eu comecei a profetizar vida, comecei a profetizar. É certo que na vida a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu peguei a esteira e comecei. Só que na esteira eu falava: sai de mim toda diabetes, sai de mim todo mal, tudo isso, tudo aquilo. E toda uma hora que eu andava eu profetizava. E profetizar foi uma hora durante quase um ano, eu falando: não aceito, não aceito e não aceito. Sai, 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 em nome de Jesus, vai saindo. Irmãos, quando eu voltei no médico, o médico ficou de boca aberta e falou para mim: vou ter que tirar todos os seus remédios, seus medicamentos.
você não tem nada mais. O que você fez? Eu falei, eu não aceitei, simplesmente isso. Não aceitei a doença. Ela falou, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, pois passa a seguir a Jesus que você vai ver o que é crer na palavra. Há poder na palavra, amém, irmãos? Eu vou te mostrar tanto que há poder na palavra, porque qual foi a palavra que Jesus usou para o filho da viúva de Naim? Levanta, teve que ter a palavra, amém? Quando os mundos foram criados, o que houve? A palavra. Sob a palavra de Deus os mundos foram criados. Houve sol, houve chuva, houve mar, houve terra, separação, criação dos animais, tudo na palavra. Então, irmãos, para a gente ter o foco correto, a nossa boca tem que definir a nossa direção no lugar certo. E qual é a direção e o lugar certo do cristão? É crer nas promessas de Jesus, amém? É acreditar que ainda que esteja morto, viverás. E ainda que circunstância mostre que está perdendo, que está acabando, que está destruindo, você vai chegar todas as manhãs e dizer, aqui vai um abençoado, uma abençoada de Deus, e tudo eu posso no Senhor que me fortalece. A minha casa é do Senhor, meus filhos são do Senhor, meus bens são do Senhor, meu ministério é do Senhor, a minha voz é do Senhor, tudo é do Senhor, e o inimigo não toca. Você vai ver como a situação muda. Quantos creem nisso? Vamos dar um aplauso para Jesus, amém? Glória a Deus. Já quase encerrando. Para a gente continuar tendo perseverança, nós temos que ter a fé. Mas não é aquela fé que se eu tiver o dinheiro eu compro o que eu quero. É aquela fé que se você não tiver e Deus falou que você vai ter, você vai sem dinheiro e sem preço e adquire a bênção de Deus que te prometeu, amém? Essa fé não é aquela fé da gente ter um resfriado e a gente tomar aí uma dipirona, tomar algum medicamento, um chá, e a gente sabe que isso com o tempo vai curar. Mas é ter aquela fé que ainda que esteja lá na UTI, pronto para desligar os aparelhos, e se eu orar com a minha fé, aquela pessoa vai arrancar os aparelhos e vai sair para uma nova vida, se é vontade de Deus. É essa fé. Que fé que eu tenho que ter nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, no meu papel que não chegou, na imigração que está perseguindo e eu vou ficar invisível diante de Deus. Diante dos meus inimigos eu estou invisível, eles não me tocam. Qual é essa fé? É a mesma fé que o Senhor diz que no meio da tribulação a gente pode ter a fé como um grão de mostarda, mas esse grão de mostarda pode falar para um monte se mover para o meio do mar, e vai acontecer segundo a minha palavra e a minha fé, amém? Qual é a fé que eu e você temos que ter? Se o inimigo está prestes a nos destruir, a gente olhar para o céu e falar, céu, ponha o sol para não brilhar mais durante o tempo em que o inimigo estiver me perseguindo. Senhor, cerra os céus e não deixa chover, segundo a minha palavra. E sabe, irmão, isso é que Deus quer. Isso aí não foi só para Elias, não foi só para Eliseu, não foi só para João, não foi só para Paulo, para Pedro. Isso é para todos aqueles que no Senhor creem, amém? Aqueles que perseveram, aqueles que têm persistência, verão a glória de Deus, e o milagre vai acontecer segundo a palavra do Senhor. Não é segundo a palavra de homens, mas é a palavra de Deus que nos garante que se disser para um monte e para o meio do mar, vai acontecer. E se eu disser para Deus, traga o meu documento no meu mailbox, o Senhor tem poder para fazer isso, porque o Deus que nós servimos é o Deus que domina todas as coisas, e tudo está no controle dele, aleluia. É loucura? É. Para nós é o poder de Deus. Você crê nisso? É o poder de Deus. Então, confie no oleiro, amém? Confie em Deus. Entregue a sua casa, sua vida, seus sonhos, tudo a Ele. Continue com persistência. Ele tem o poder de fazer tudo novo e de recompor tudo que está quebrado, amém? Ele tem poder para isso. O homem fala uma palavra, mas a palavra final vem de Deus. Nós fazemos os planos, mas a palavra final vem de Deus, amém? E para a gente encerrar, para você continuar persistindo, você deve permanecer no lugar que Deus te plantou, amém?
Se você tem convicção que foi Deus que te trouxe para essa terra, pode dormir descansado. Tudo vai acontecer em seu favor nessa terra. Mas permaneça plantada onde Deus te plantou. Se você crê que você tem um chamado de Deus, e você acha que está cada vez mais distante esse chamado, permaneça plantada onde Deus te plantou. Vai acontecer, porque não é vontade de homem, é vontade de Deus. E eu vou encerrar com mais uma ilustração nessa noite. Havia um grande navio no século passado, eles viajando e perderam a rota, talvez por uma tempestade ou alguma coisa, e acabou-se a água potável nesse barco, com muitos tripulantes, muitos trabalhadores ali, não tinham água, e eles estavam condenados à morte, toda a tripulação, todo o povo do navio, condenado à morte. E ali então tinha um servo de Deus naquele navio, e mais uma vez ele orando, buscando ao Senhor como alpinista, e o Senhor falava com ele à noite, dizendo: manda parar o navio. E ele falou com o comandante: pare o navio. Deus se apresentou para mim nessa noite e mandou parar o navio aqui. Ele falou: olha, nós temos que encontrar água, se a gente parar nós vamos morrer aqui sem lutar, sem navegar. Não vamos parar. Na outra noite da mesma forma, fala para o comandante parar o navio. Até que tanta insistência, aquele comandante decidiu lançar as âncoras. E quando ele lançou as âncoras ali naquele lugar, eles estavam navegando em linha reta. E ali chega um outro barco perto deles. Ele fala: vocês têm água potável? Não, nós não temos. Mas um daqueles tripulantes do outro barco disse assim: joga um balde dentro do mar e puxa a água. Falou: mas você está louco? Por quê? Não, eu estava orando a Deus, e Deus falou para falar para o senhor jogar o balde aí e trazer uma água, porque vai matar a sede de todos vocês, e até a nossa. Aquele comandante ficou louco, sem entender o que estava acontecendo, mas já estava perdido mesmo. Ele lança o balde, puxa aquela água, e quando ele prova aquela água, a água mais doce e gostosa que ele havia tomado na sua vida, ele sem entender, ele começa a indagar ali o outro comandante, eles começam a pesquisar, e olhando nos mapas, ele viu que no meio aonde Deus mandou eles pararem, onde ele jogou a âncora, era uma corrente submarina, de um rio de águas doces, que passava no meio daquele lugar, no mar. Deus mandou eles parar no lugar exato, e ali então, nesta ilustração, o escritor escreveu o livro Permaneça Plantado Aonde Você Está. Irmão, Deus vai te mandar cortar a corda muitas vezes, você vai ter medo, mas corte. Deus vai te mandar lançar o balde aonde você só vê água salgada, mas Deus pode transformar o sal em doce. Deus vai te mandar muitas vezes você profetizar coisa que até mesmo a sua família vai dizer: deve estar ficando louco, ou teve lavagem cerebral naquela igreja. Mas você vai profetizar, e aqueles que verem Deus operar um milagre na tua vida, vão querer servir o Deus que você serve, amém? Quantos creem, fica de pé, dê um aplauso a Jesus. Persevere, persista, Deus ainda está no controle, amém? E nós vamos orar neste momento. E eu gostaria que você agora colocasse diante de Deus toda esta ansiedade. Coloque diante de Deus também as suas necessidades, aquilo que você já não tem controle mais, que você com a sua mão já não pode fazer, e nem o homem pode fazer por você mais. Coloque diante de Deus. Você tem fé para isso? Nós vamos orar agora. Coloque diante de Deus aquela vida que ainda não se converteu ao Senhor, mas vai se converter. Coloque diante de Deus aquela enfermidade, aquela pessoa que está enferma, seja onde estiver, no Brasil ou aqui, ou talvez aqui nesta noite aqui dentro. Coloque diante de Deus.
Vamos orar ao Senhor agora com fé, amém? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é a convicção dos fatos que se esperam. O que é a convicção? É ter certeza, amém? E como nós lemos o texto aqui, irmãos, o que nós vamos fazer para alcançar a nossa bênção? Servir a Deus. Não existe outro caminho, é persistir na presença de Deus, porque quando você menos esperar, você vai estar dando testemunho na igreja da tua vitória. Deus não precisa de um ano para te dar a tua bênção. O homem marca 1 ano, 6 meses, 5 anos. Tem homens que até te desanima, espera 20 anos, talvez nem venha. Mas o nosso Deus operando, ninguém pode impedir. E para Deus um dia é como 1 ano, e um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para a presença do Senhor. Então não se desespere. Amanhã de manhã pode ter notícias boas na tua casa. Senhor, eu apresento a tua igreja, apresento a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos persistir e não desistir. Nós queremos continuar lutando, meu Deus, buscando a tua presença, buscando a tua face, Deus, pois sabemos que buscando ao Senhor, até o invisível se torna visível. Buscando ao Senhor, o que não existe passa a existir. Buscando ao Senhor, até a morte salta para a vida. Buscando ao Senhor, a enfermidade dá lugar à saúde. E nós estamos aqui nesta noite buscando ao Senhor. Estamos crendo nesta palavra que foi ministrada sobre a persistência na presença do Senhor. E eu quero, meu Deus, que milagres aconteçam aqui nesta noite. No mundo espiritual já está rompendo as cadeias, já está destruindo correntes no mundo espiritual, e o teu nome será glorificado e exaltado. E eu gostaria, nós ainda temos um tempo, de orar por você que tem uma causa. Eu gostaria de orar por você que tem algo que aos olhos humanos já está perdido. Eu quero orar por você nesta noite, na autoridade do Senhor Jesus que me foi concedida, para que você possa sair daqui nesta noite, de posse do seu milagre, seja ele invisível ou visível, seja o milagre que não tem como o homem fazer, é este mesmo que Deus vai fazer, porque o que o homem não faz, Deus tem poder para fazer. Então saia do seu lugar agora, e venha em nome de Jesus, venha buscar a tua vitória, venha buscar a tua bênção, mas venha com fé, persista nesta noite, persista. Como eu vou persistir, pastor? O inimigo quer te deixar na cadeira dizendo, eu não vou, daqui mesmo eu recebo, daqui mesmo eu busco. Não, Deus está chamando no altar, onde a lenha queima, onde o fogo aquece, onde o milagre acontece. Saia do seu lugar e venha buscar agora, venha buscar o seu milagre, venha buscar a sua bênção. Persista na tua vitória, persista na tua bênção, isso mesmo. Venham todos, venham aqueles que persistem. O inimigo quer travar tuas pernas, quer travar tua mente, quer travar o teu coração. Ele não quer deixar você caminhar para Jesus, mas Jesus te chama nesta noite. Persista na presença do Senhor.